processo de fabricação, brunimento. O brunimento, a gente tem esse fluxograma que ele mostra que o brunimento é um processo de fabricação com remoção de material, aplicado especificamente em metal. A gente tem aqui a tensão de trabalho, ela é maior do que a tensão de ruptura, então é classificado como resistência mecânica. O brunimento é uma operação especial de retificação em diâmetros internos. A gente pode observar na figura, a gente tem um motor em corte e aqui a gente tem a camisa do motor e logo acima a ferramenta abrasiva. Vamos dar uma olhada no vídeo. Esse vídeo a gente tem a movimentação da ferramenta longitudinal e ao mesmo tempo rotacionando e obtendo os acabamentos. Acima temos uma representação de um equipamento que realiza o processo de brunimento em um cabeçote de um motor. Aqui a gente tem a camisa do pistão na figura, ela é prensada no bloco do motor. Posteriormente, a ferramenta abrasiva, com as pedras abrasivas, que a gente vê em detalhe, é montada e durante o processo entra em contato com a superfície da peça que gira lentamente. E já o brunidor da ferramenta se desloca com movimento alternativo, com pouca amplitude de frequência. Com isso ocorre a pressão nas paredes internas e assim produz-se a rugosidade da superfície desejada. A gente tem aqui, olha, uma camisa já gastada. Aqui foi feita uma operação de desbaste e aqui uma operação de acabamento. Tipos de operações de brunimento, desbaste e acabamento. Na figura nós temos uma operação de desbaste, do lado direito uma operação de acabamento. O desbaste visa uniformizar as superfícies decorrentes de irregularidades de forma e de deposição, relativamente pequenas, com circularidade e cilindricidade. O acabamento visa obter a rugosidade final da peça. Tipos de materiais usinados nas operações de brunimento. A gente tem aqui um desenho representando a camisa do motor e essa camisa pode ser de vários materiais, como por exemplo aço, ferro fundido e suas ligas. Tipos de materiais utilizados nas ferramentas abrasivas. Então a gente tem aqui uma representação de um brunidor com a ferramenta abrasiva. A camisa, que é de aço carbono e metal duro, são brunidos com diamante natural. Camisas com ferro fundido e aço nitretado, entre outros, são utilizados diamante sintético. E para aços temperados, utiliza o nitrito de boro cúbico. A gente tem aqui o campo de trabalho para realizar o processo de brunimento. E é uma relação entre o diâmetro e o comprimento. A gente pode observar aqui o diâmetro e o comprimento. A gente tem o brunimento, pode ser realizado em peças com furos 7 milímetros de diâmetro e que vai até 1.270 milímetros de diâmetro. E a relação diâmetro-comprimento, a gente tem aqui a relação de 307 a 1. A gente tem aqui como exemplo o diâmetro de 32 e um comprimento de 9,8 milímetros. E a gente tem no outro extremo, verso, a gente tem uma relação de 1 para 96, diâmetro de 32 milímetros e comprimento de 0,4 milímetros. São possíveis de serem realizados. Variáveis do processo de brunimento. A gente tem aqui uma representação da pressão de contato entre a camisa e a pedra. E é proporcional à pressão de contato e faz com que a ferramenta tenha maior ou menor desgaste. Essa pressão de contato possibilita isso daí. E a gente tem velocidade de corte, tempo de brunimento, comprimento de curso, são variáveis. Além dessas, temos ainda a geometria e posição da ferramenta na correção de erros de forma. E a lubrificação também é importante entre as superfícies da peça e ferramenta. E além de controlar a temperatura durante o processo, possibilita diminuir e desobstruir cavacos retidos nos poros da pedra do brunidor. Variáveis do processo de brunimento. A gente tem aqui ainda a rotação, ela gira e tem um movimento de translação. E a gente tem a rotação, a velocidade de rotação do cabeçote. Com isso a gente pode ter uma relação entre RPM e diâmetro da camisa, tanto para a operação de desbaste quanto para a operação de acabamento. Dados do ângulo, velocidades de translação, rotação. Então, a gente tem aqui o dispositivo de brunimento e aqui o detalhe da velocidade e do ângulo.
Nessa tabela abaixo, a gente tem aqui um exemplo do ângulo de brunimento, 50 mais ou menos 10 aqui, e ela vai depender da velocidade axial, valores, e a rotação do fuso também, nesse campo de trabalho. E tem um exemplo para abrasivos e diamante, que pode ir de 60 a 90, esse ângulo de brunimento. Aí vem o sistema óleo hidráulico ou sistema biela. A gente vai ver mais adiante esses dois sistemas. Uma observação. O ângulo de brunimento, de acordo com a manipulação da rotação e do avanço do cabeçote brunidor. Isso daí é importante. Além da lubrificação, possibilita a limpeza e eliminação de resíduos durante o processo de brunimento. Aqui a gente tem as principais dimensões e suas nomenclaturas. Essas nomenclaturas, vamos dar uma olhada em cada uma delas. Comprimento do cilindro, comprimento da pedra abrasiva, e sobrecurso superior e sobrecurso inferior. A gente tem uma relação aqui dessas grandezas, parâmetros de partida para se obter uma em relação à outra, né? Por exemplo, o sobrecurso superior em relação ao comprimento da pedra abrasiva é a relação de 1/4 e assim por diante. A gente tem aqui as relações geométricas da área de contato e de pressão. A gente pode ver pelo desenho aqui. Força tangencial, força normal, força tangencial, força radial. E a gente tem aqui essa tabelinha que dá a relação, né, da força radial com a área para obter a pressão de trabalho aqui. E aqui essa pressão a gente tem que partir da força radial. É obtida ficando-se na... A gente tem aqui a representação das velocidades. Velocidade periférica, velocidade axial e velocidade de corte. E aqui a gente tem dois tipos de sistema, biela e o sistema óleo hidráulico, para movimentar o cabeçote brunidor. E aqui a gente tem em detalhe aqui o redutor, uma gama de velocidades. Em linhas gerais, a relação entre a velocidade periférica e axial, a gente tem aqui, olha, essa relação. Para maiores detalhes do processo de brunimento, consulte o livro ao lado. Agradeço a visualização.